Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é estilinho do caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E você que deixar o seu joinha, clique em hypar. Fazendo assim, o meu vídeo terá mais visualização e eu ficarei muito agradecida. Outro sim, sou afiliada da Shopee e vou deixar na descrição o meu link. Caso vocês forem comprar alguma coisa da Shopee, comprando pelo meu link, não é preciso comprar o que está lá. Vocês podem clicar no link e comprar o que quiserem. Vocês estarão me ajudando. Eu terei uma pequena comissão sobre a compra de vocês. No valor da compra de vocês não vai alterar em nada, porém eu terei uma pequena comissão e assim eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 241 gramas. Na largura ficou com 37 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 87 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Ela é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E a última carreira nesse trabalho eu fiz apenas nas laterais. Em cada espaço eu coloquei no espaço menor 2 pontos baixos e no espaço maior 3 pontos baixos. Nas pontas, nesta e na outra, eu não coloquei nada, eu não fiz nada, porque ela tem um detalhe. Então, caso faça alguma coisa, eu imagino que vai estragar esse detalhe, mas fica a critério de vocês. Como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 63 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer aqui no início mais 2 pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, e na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Feito este ponto alto, agora nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Nós teremos um total de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vamos pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, ponto alto.
sem corrente alguma. Vamos pular 2 correntes da carreira anterior na próxima corrente, ponto alto. Então, nosso trabalho está ficando desta forma. Feito este ponto alto, vou repetir aqui estes 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Feito os 3 pontos altos, sem corrente alguma, vou pular 1, 2 correntes, na terceira, um ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima corrente, ponto alto. Sem corrente alguma, vou pular 1, 2 correntes, na próxima, ponto alto. Aqui, novamente, vou repetir os 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3 pontos altos. Feito os 3 pontos altos, novamente, sem corrente alguma, vou contar 1, 2, na terceira corrente, ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima, ponto alto. Sem corrente alguma, vou contar 1, 2 correntes, na terceira, ponto alto. Após este ponto alto, vou repetir os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, sem corrente alguma, pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima, ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima, ponto alto. Sem corrente alguma, pular 2 correntes, na próxima, ponto alto. Vou repetir aqui os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, vou pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima corrente, ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior e finalizar aqui com os 4 pontos altos. Então, como eu falei, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, assim ficou a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu fiz aqui as 4 correntes para o primeiro ponto alto, copiei mais 3 pontos altos. Como eu falei, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Então, eu completei aqui 4 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior. Na terceira, fiz um ponto alto. Fiz 2 correntes. Na próxima corrente, sem pular nenhuma corrente de base, na próxima eu fiz um ponto alto. Fiz 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Sem corrente alguma, pulei 2 correntes da carreira anterior, na terceira, ponto alto. 2 correntes, pulei 2 correntes, na próxima, ponto alto. Sem corrente alguma, pulei 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, fiz um ponto alto. Emendei com mais 2 pontos altos, então, 3 pontos altos. 2 correntes, sem corrente alguma, sem pular nenhuma corrente, ponto alto. 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, ponto alto. 2 correntes, sem pular nenhuma corrente, fiz um ponto alto, emendei mais 2 pontos altos, então, 3 pontos altos. Nós vamos fazendo assim até a outra ponta. Vamos finalizar aqui com os 4 pontos altos. Aqui no meio, eu fiquei para essa largura, sem contar os 4 pontos altos nas pontas, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de pontos altos. Então, os quadrados, vou colocar assim quadrados para ficar melhor para entender. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e finalizei aqui com o 7º quadrado. Então, aqui nós iniciamos com um quadrado e finalizamos esta carreira com um quadrado. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei a carreira apenas copiando os pontos altos. Como eu havia dito, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Feito isso, vou repetir este primeiro quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto. Fiz aqui o primeiro quadrado. Vou fazer
duas correntes, vou pular estas correntes e vou copiar o primeiro ponto alto do primeiro grupo de pontos altos. Então, eu fiquei aqui no início com 2 quadrados. Agora, eu vou fazer aqui 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feita as 10 correntes, eu vou pular os 2 pontos altos, este ponto alto, as 2 correntes, este ponto alto e os 2 primeiros pontos altos. Vou aqui no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. Aqui, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos, fiz as 10 correntes e fiz o último ponto alto no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. Conseguiram entender? Então, ficou desta forma. Feito isto, aqui no meio, eu vou fazer 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior, um quadrado, 2 correntes, repetir o segundo quadrado, 2 correntes, copiar o primeiro ponto alto da carreira anterior. Aqui, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Novamente, fiz o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto de um grupo de pontos altos e vou fazer o próximo ponto alto no último ponto alto do segundo grupo. Então, eu pulei todos estes pontos altos e correntes da carreira anterior. Vou aqui no próximo grupo de pontos altos, no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, aqui eu vou repetir os 3 quadrados. Então, 2 correntes, copiar, 2 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior, 2 correntes, copiar o quadrado, repetir o quadrado, 2 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior, o primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. Então, este será o padrão desta carreira. Pronto! Então, aqui já ficou melhor para vocês entenderem do que a primeira carreira. Finalizamos a segunda carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Copiei repeti aqui os 4 pontos altos, repeti o quadrado. Fiz mais um quadrado aqui, então, nós ficamos com 2 quadrados. Fiz aqui 10 correntes. Feita as 10 correntes, eu fiz aqui o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. Aí, eu fiz as 10 correntes e fiz o próximo ponto alto no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. Para ficar melhor para vocês entenderem, eu vou colocar primeiro grupo de pontos altos e segundo grupo de pontos altos. Então, aqui no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos, eu fiz um ponto alto. Aqui no meio, 3 quadrados. Fiz um quadrado sobre este espaço, repeti o quadrado da carreira anterior e fiz mais um quadrado de 2 correntes cada sobre este espaço. Aqui, novamente, repeti as 10 correntes. Primeiro ponto alto no primeiro grupo de pontos altos, o último ponto alto no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. 3 quadrados, e aqui eu repeti da mesma forma, finalizei com os 2 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, nós ficamos aqui com 3 argolas. Feito isto, vamos à nossa próxima carreira, que será a terceira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Iniciei a carreira, os pontos altos e o quadrado. Feito isto, aqui eu vou fazer 2 correntes. Feita as 2 correntes, eu vou na primeira corrente das 10 correntes que nós fizemos. Então, aqui na primeira corrente, eu vou fazer um ponto alto. Então, não vou fazer este ponto alto sobre este ponto alto, eu vou fazer na primeira corrente. Feito isto, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Nós teremos 3 pontos altos. 1, 2, 3.
Então, lembrando que este primeiro ponto alto eu não vou fazer neste ponto alto, eu vou fazer na primeira corrente. Feito isto, vou fazer aqui 2 correntes. Na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, na próxima corrente, ponto alto, e aqui vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, e o terceiro ponto alto é na última corrente. Então, sobre as 10 correntes, ficou desta forma. Feito isto, vou fazer 2 correntes, vou pular este ponto alto, aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, repetir o quadrado do meio, 2 correntes, e já vou iniciar novamente este gráfico que nós fizemos. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir nas outras argolas. Então, eu fiz aqui as 2 correntes, vou direto na primeira corrente das 10, então, não vou fazer o ponto alto neste ponto alto, eu vou na primeira corrente das 10 correntes. Aqui é que eu vou fazer o primeiro ponto alto. Feito isto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Nós teremos 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer 2 correntes, sem corrente alguma, sem pular nenhuma corrente da carreira anterior, vou fazer na próxima corrente, ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na próxima corrente, ponto alto, 2 correntes, na próxima corrente, sem pular corrente alguma da carreira anterior, das 10 correntes, eu vou fazer um ponto alto e finalizar aqui nas correntes com os 3 pontos altos. Então, fiz 2, o último ponto alto eu vou fazer na 10ª corrente. Então, ficou desta forma. 2 correntes, vou pular este ponto alto e estas correntes, vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, vou repetir o quadrado do meio, e assim por diante. Então, sobre estas 10 correntes, que são as últimas 10 correntes, eu vou fazer o mesmo gráfico que eu fiz nestas correntes. Pronto, finalizada a terceira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Fiz os 4 pontos altos e o primeiro quadrado. Aqui eu fiz 2 correntes, não fiz o ponto alto neste ponto alto. Já comecei na primeira corrente das 10 correntes. Aqui eu fiz um ponto alto, na próxima corrente mais um, na próxima mais um, 3 pontos altos. Fiz aqui 2 correntes, sem pular corrente alguma, na próxima corrente fiz um ponto alto. 2 correntes, pulei as 2 correntes da carreira anterior, na próxima, ponto alto. 2 correntes, sem pular corrente alguma da carreira anterior, na próxima corrente, fiz um ponto alto e completei aqui os 3 pontos altos, com o último ponto alto na 10ª corrente, na última corrente. Conseguiram entender? Feito isto, fiz as 2 correntes, pulei este ponto alto, fui no próximo, fiz um ponto alto, repeti o quadrado do meio, 2 correntes, pulei as 2 correntes e o ponto alto. Na primeira corrente das 10 correntes, comecei com os 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, 2 correntes, sem pular corrente alguma da carreira anterior, na próxima corrente, ponto alto. 2 correntes, pulei 2 correntes, na próxima, ponto alto. 2 correntes, na próxima corrente, sem pular nenhuma corrente, iniciei os 3 últimos pontos altos, finalizando o último ponto alto na última corrente, na 10ª corrente. 2 correntes, pulei este ponto alto, as 2 correntes, na próxima ponto alto, e o mesmo que eu fiz aqui, repeti nas outras 2 argolas. Agora, vamos à nossa 4ª carreira, que é a última carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Para a nossa próxima carreira, que é a 4ª carreira, a última carreira do nosso gráfico de hoje, ao invés de nós fazermos 2 correntes, eu vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3,
4. Feita as 4 correntes, eu vou virar o meu trabalho e aqui eu vou fazer um ponto alto triplo. Então, ao invés de eu dar apenas uma laçada na agulha, eu vou dar 1, 2, 3 laçadas. Então, eu fiquei aqui com 3 argolas que eu lacei. Feito isto, agora vamos diluindo as argolas aos poucos. Então, eu vou entrar aqui no ponto alto, laçar o barbante. Aí, vou tirar 2 argolas, laçar novamente 2 argolas, laçar novamente 2 argolas, novamente as últimas 2 argolas. Então, eu fiz aqui um ponto alto triplo. Novamente, 1, 2, 3 laçadas. Vou aqui no ponto alto, laçar o barbante e vou tirar de 2 em 2 argolas. Então, vou laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante mais 2, laçar o barbante mais 2, laçar o barbante as últimas 2 argolas. Novamente, 1, 2, 3 laçadas. O ponto alto, laçar o barbante, laçar novamente, tirar 2 argolas, laçar 2, laçar 2, laçar as últimas 2. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos triplos. Aqui eu subi com 4 correntes e fiz 3 pontos altos triplos. Feito isto, agora aqui eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feita as 6 correntes, vou aqui no último ponto alto deste primeiro grupo de pontos altos, aqui no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Aqui no meio, vou fazer 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar o próximo ponto alto. Repetir o quadrado do meio, 2 correntes. Repetir o ponto alto, 2 correntes. Repetir o quadrado do meio. 2 correntes. Aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui 3 quadrados. Feito isto, agora eu vou repetir as 10 correntes, da mesma forma que eu fiz nesta carreira. Então, esta carreira eu vou repetir aqui novamente. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feita as 10 correntes, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto no grupo de pontos altos, no primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos, fiz as 10 correntes e vou fazer o próximo ponto alto no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu repeti a argola de 10 correntes. Aqui no meio, eu vou fazer 3 quadrados. Então, 2 correntes. Repetir este ponto alto novamente. 2 correntes. Repetir o quadrado da carreira anterior. 2 correntes. Copiar aqui o primeiro ponto alto. Repetir as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pular os pontos altos, os quadrados. Vou direto aqui no último ponto alto deste grupo de pontos altos e vou fazer aqui um ponto alto. Então, o primeiro ponto alto eu fiz no primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos e o próximo ponto alto, após as 10 correntes, eu fiz no último ponto alto deste grupo de pontos altos. Aqui no meio, vou fazer 3 quadrados. 1, 2, 3 quadrados. Então, eu repeti novamente estes 3 quadrados. Agora, vamos finalizar esta carreira. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz nesta ponta. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular os 2 pontos altos, os 2 quadrados, repetir os pontos altos triplos que eu fiz nesta ponta. Então, novamente, 1, 2, 3 laçadas na agulha. Vou entrar aqui no ponto alto e vou tirar de 2 em 2 argolas. Então, laçar o barbante, tirar 2, 2, 2 e as últimas 2. Novamente, 1, 2,
3 laçadas. Entrar no ponto alto, laçar o barbante, tirar 2, 2, 2 e as últimas 2 argolas. Então, eu vou completar aqui os 4 pontos altos duplos para finalizar esta carreira. Pronto, carreira finalizada. E o nosso gráfico também, o gráfico da nossa aula de hoje também. Então, eu subi aqui com 4 correntes, aqui eu fiz 3 pontos altos triplos. Ficamos com 4 pontos altos triplos em uma ponta e na outra, apenas nesta carreira. Fiz 6 correntes, pulei os quadrados e os 2 primeiros pontos altos deste grupo de pontos altos. Fiz o ponto alto no último ponto alto do grupo de pontos altos. Repeti os 3 quadrados da carreira anterior. Feito isto, fiquei aqui com 3 quadrados. Aqui, eu comecei a fazer as argolas de 10 correntes. Então, eu fiz 10 correntes, pulei os 2 pontos altos, os 3 quadrados e os 2 primeiros pontos altos deste lado. Fiz o outro ponto alto no último ponto alto deste grupo de pontos altos. Fiz aqui 3 quadrados. Repeti as argolas e, da mesma forma, primeiro ponto alto neste grupo de pontos altos, no primeiro ponto alto deste grupo, e o próximo ponto alto no último ponto alto do segundo grupo de pontos altos. 3 quadrados, 6 correntes, pulei os 2 pontos altos e os 2 quadrados, e aqui eu finalizei com os 4 pontos altos triplos. A nossa próxima carreira será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Então, para não restar dúvidas, eu vou repetir aqui para vocês. Então, esta sendo a primeira carreira, eu vou fazer os 4 pontos altos normais. Feito isto, vou fazer este quadrado. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na próxima, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, sem corrente alguma, sem pular nenhuma corrente. Na próxima, vou fazer um ponto alto. Então, este espaço é este. Agora, vou fazer os 3 pontos altos. Então, já fiz um, na próxima corrente, 2 pontos altos, e na última corrente das 6 correntes, o nosso próximo ponto alto, o terceiro ponto alto. Feito isto, 2 correntes, pular este ponto alto e as primeiras correntes, vou aqui no ponto alto, no segundo ponto alto, ponto alto. Repetir o quadrado da carreira anterior. Então, eu repeti o quadrado da carreira anterior, vou fazer 2 correntes, e como nós vínhamos fazendo nas 10 correntes, eu vou repetir aqui. Então, fiz 2 correntes, ao invés de fazer o meu ponto alto neste ponto alto, eu já vou na primeira corrente das 10 correntes, e aqui é que eu vou fazer o primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, que são os 3 pontos altos, 1, 2, 3... que são estes 3 pontos altos. 2 correntes, na próxima corrente, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, ponto alto. 2 correntes, sem pular nenhuma corrente, na próxima, um ponto alto, e finalizar com os 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, o terceiro ponto alto é na 10ª corrente. 1, 2 correntes, pular este ponto alto e estas correntes, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Repetir o quadrado do meio, e assim por diante. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, então, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir nas outras correntes, nas 10 correntes. Pronto, carreira finalizada. 4 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, das 6 correntes, pulei as 2 primeiras, na próxima, fiz um ponto alto. 2 correntes, na próxima corrente, sem pular nenhuma corrente da carreira anterior, fiz um ponto alto. Fiz mais 2 pontos altos, então, o nosso terceiro ponto alto será na 6ª corrente. Feito isto, fiz 2 correntes, pulei este ponto alto e as 2 correntes, na próxima fiz um ponto alto, repeti o quadrado do meio, 2 correntes, pulei as 2 correntes e este ponto alto, e aqui nas 10 correntes, eu fiz da mesma forma que eu
fiz nestas argolas de 10 correntes. Fiz 3 pontos altos, o primeiro ponto alto na primeira corrente, fiz 2 correntes, sem pular nenhuma corrente da carreira anterior, fiz um ponto alto. 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, na próxima, ponto alto. 2 correntes, sem pular nenhuma corrente, fiz aqui os 3 pontos altos, finalizando o último ponto alto na 10ª corrente. 2 correntes, pulei o ponto alto e as 2 correntes, copiei o segundo ponto alto. E assim eu fiz até o final da carreira. Finalizei aqui com os 3 pontos altos, um triângulo, vou colocar assim o triângulo e o quadrado, que são estes dois. Então, este quadrado é este triângulo é este. E os 3 pontos altos. Então, esta carreira é esta. Agora, a nossa próxima carreira será a segunda carreira, a carreira de 10 correntes. E aqui nós faremos 2 quadrados, que são estes 2 quadrados. E assim por diante. Aqui nós teremos 3 quadrados, que é esta carreira de 10 correntes. Então, teremos 3 quadrados, 10 correntes, 3 quadrados, e assim por diante. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e retomar a carreira que vocês têm dúvida para continuar fazendo. Lembrando que esta é a primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda, depois a terceira e depois a quarta carreira, que é esta carreira de pontos altos triplos. Novamente, primeira carreira e assim por diante. Então, nós só vamos voltando às carreiras. Nossa próxima carreira é esta carreira de 10 correntes. Esta carreira de 10 correntes e os 3 quadrados no meio. Ok? Então, como é só repetição, eu vou continuar fazendo até o comprimento desejado e volto para fazermos a última carreira. Como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa até o tamanho desejado para mim, vocês vão fazer o mesmo para vocês e trouxe para fazermos a última carreira. Porém, este trabalho eu vou fazer a última carreira apenas nas laterais. Nas pontas eu não vou fazer por causa desse detalhe do trabalho. Então, nós ficamos com esse detalhe nesta ponta e na outra. Vocês verão quando nós chegarmos lá. Então, eu fui somente repetindo as carreiras como eu falei para vocês. Então, na aula, nós fizemos até esta carreira. Após a carreira dos pontos altos triplos, a primeira carreira. Então, eu fiz até esta carreira. Depois, eu só fui repetindo. Então, esta carreira é esta e esta carreira é essa aqui. Feito isto, novamente, repeti a carreira dos pontos altos duplos. Após, novamente, a primeira carreira, a segunda e a terceira carreira. A carreira de pontos altos triplos, duplos não, triplos. Caso eu tenha errado alguma vez de falar o nome do ponto, vocês já sabem, me perdoem. Então, aqui eu repeti a carreira de pontos altos triplos. Depois, novamente, fiz a primeira carreira, a segunda e a terceira. E assim eu fui fazendo até o comprimento desejado. Espero que tenha conseguido passar para vocês direitinho, que vocês consigam fazer. Eu tentei passar o mais fácil que eu consegui. Espero que tenha atingido a minha expectativa com vocês. Ok? Então, eu fui fazendo assim até o comprimento desejado. Como eu falei, nas pontas eu não vou fazer a última carreira, devido a este detalhe que ficou. Eu vou fazer a última carreira apenas nas laterais. Entendido? Aqui eu finalizei com 4 pontos altos, 2 quadrados, e fiz o trabalho nas correntes. Então, na carreira anterior, nós fizemos as 10 correntes. Aqui, eu finalizei a carreira, que é trabalhando sobre as 10 correntes, com os pontos altos. Fiz 2 correntes, sem pular nenhuma corrente da carreira anterior, fiz um ponto alto, 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior. Fiz um ponto alto na terceira corrente, sem corrente algum. Fiz 2 correntes, sem pular nenhuma corrente da carreira anterior, fiz o primeiro ponto alto. E segui com os 2 últimos, sendo que os 3 pontos altos, o último ponto alto, sendo que fiz aqui os 3 pontos altos, finalizando o último ponto alto na 10ª corrente. Fiz 2 correntes, pulei este ponto alto e as 2 correntes, repeti o segundo ponto alto, repeti o quadrado, e assim eu fiz até esta ponta, finalizando com os 2 quadrados e os 4 últimos pontos altos.
ok? Agora, vamos fazer a nossa última carreira nas laterais. Nas laterais, eu vou fazer aquela carreira que eu gosto de fazer. Lembrando sempre que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, nesses espaços menores, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos no primeiro espaço, 2 pontos baixos no segundo espaço, 2 pontos baixos no terceiro espaço. 1, 2. E quando for o ponto alto triplo, aqui nós vamos colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo espaço, que é o ponto baixo normal, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, quando for o ponto baixo normal, eu vou colocar 2 pontos baixos. Quando for o ponto alto normal, eu vou colocar 2 pontos baixos. E quando for o ponto alto triplo, eu vou colocar 3 pontos baixos. Ok? Vou fazer assim nesta ponta e na outra e finalizar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira nas laterais. Nos espaços menores eu coloquei 2 pontos baixos e no espaço maior eu coloquei 2 pontos baixos. Como eu falei, não ia fazer nada nas pontas, devido a esse detalhe que ficou. Mas aí fica a critério de vocês, caso vocês queiram, fiquem à vontade. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!